Vamos ver se vai dar certo. Então, como eu tinha falado, a lista vai ser 15 pontos. Vai ser entregue dia 8. No máximo dia 8, tá, gente? Porque dia 10 eu tenho que entregar as matérias. Então também vai ficar apertado para mim 2 dias corrigir tudo. Tá? Mas a gente vai tentar aqui fechar o nosso conteúdo das coisas que a gente viu. Então, a lista vai ser o seguinte. A primeira parte é um exercício de herança. Tá? Bem tranquilo de fazer. Vai criar uma classe chamada de forma. A classe forma é composta de os métodos calcular área, imprimir nome. Cria as classes círculo, retângulo, quadrado e triângulo. Essas classes podem... as classes também deverá ter os métodos calcular área e imprimir nome. Porém, cada classe deverá ser feita... tá meio esquisito isso aqui. Depois eu consigo. Deverá ser feitas as operações segundo cada definição da forma geométrica. Ou seja, o quadrado tem que fazer o calcular área segundo o quadrado, o triângulo segundo o triângulo, o retângulo segundo o triângulo, né? É o que está falando aqui. É porque eu nem revisei esse texto que eu digitei ontem. Então, você deve utilizar os recursos da orientação a objeto para poder fazer isso aí da melhor forma possível. Né? O que a gente pode usar aí em termos da herança, né, para poder trabalhar com isso. É o que vocês vão trabalhar. O segundo, eu não vou ler aqui não, mas o segundo é sobre uma loja, um e-commerce, que você tem que fazer a ideia de seguir uma interface, essa interface aqui de baixo, e trabalhar com isso. Né? E ele também vai fazer, aqui no final, você vai ter que salvar a lista de produtos num arquivo. Então vai trabalhar um pouquinho com o arquivo. Você vai salvar o nome e o custo do produto no arquivo. Tá? Bem tranquilo esse, para salvar é tranquilo, né? Mais difícil é ler. Aí depois aqui o 3. O 3 é um sistema de biblioteca, no qual a gente vai usar o MySQL, né, para trabalhar. Esse MySQL é o que a gente está trabalhando agora, né? Vai fazer a conexão nele, vai fazer leitura de dados, inserir dados, atualizar. É um sistema de biblioteca. A biblioteca ela possui livros, né? Só livros, não vamos complicar muito. Os livros podem ser emprestados para os alunos. Então você vai ter um esquema lá no seu código que você vai ter alunos cadastrados e vai poder emprestar livros para os alunos. Né? Não precisa fazer todo um sistema complexo, não. É bem abstraído mesmo. Você tem alguma coisa lá que você registra que um aluno está com um livro emprestado. Tá? Isso no banco de dados, né? Então, a gente pode discutir depois como vocês podem fazer isso, mas é bem tranquilo. Você vai ter uma tabela lá no banco de dados que vai guardar um registro de um livro emprestado. Toda vez que um aluno pedir um livro emprestado, você guarda lá nessa tabela. Você não pode gravar no registro do aluno e nem pode gravar no registro do livro, porque senão você não consegue emprestar um livro para vários alunos e um aluno ter vários livros emprestados. Você tem que ter uma tabela no meio. Você pode ter uma tabela lá, empréstimo, por exemplo. Aí você grava lá o empréstimo, a data, o ID do aluno e o ID do livro. Professor, aí você sabe que o... Oi? Trava um pouco, você podia repetir? Ah, tá. A partir de você disse que não pode guardar nem no aluno, nem no livro. Isso. A ideia é que você tenha, para essa atividade, 3 tabelas lá no banco. Eu já vou mostrar na aula de hoje uma, mas na verdade você vai ter mais 2, né? Que uma tabela é o livro, onde você vai ter os dados do livro, não precisa ser muitos dados, por exemplo, o ID dele, né? O identificador e o nome do livro, tá? Só isso. E no cliente e no aluno, você também vai ter um ID do aluno, o nome do aluno, né? Quando você for fazer um empréstimo do livro para o aluno, você vai ter uma terceira tabela, uma tabela chamada, por exemplo, empréstimo. E lá você vai guardar o ID do aluno, o ID do livro e, por exemplo, uma data que foi emprestado. Né? Então aí você sabe que cada registro dessa tabela empréstimo, você tem um determinado empréstimo, né? Porque aí é um aluno relacionado e um livro relacionado. Né? Então você tem a relação entre livro e aluno dentro dessa tabela empréstimo. Né?
E aí, dentro dessa tabela que você vai guardar quando um aluno requisitar um livro. Certo? Os alunos eles podem visualizar o seu histórico de livros. Então, se eu pegar lá o ID 5, eu quero ver o histórico de livros emprestado para o aluno. Eu vou dentro dessa tabela empréstimo e procuro todo mundo que está com o ID 5. Aí eu vou saber quem que são os livros emprestados para o aluno de ID 5, né, de identificador 5. Tá? Eu vou comentar mais sobre essa questão agora, que quando eu vou passar a matéria, né, quando a gente for fazendo, eu vou voltar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá? Mas eu vou já, igual eu falei, eu vou mostrar a lista antes, até mesmo da matéria que a gente está vendo, né, que no caso é a aula de hoje e as 2 aulas seguintes. Cada aluno poderá pegar emprestado até 5 livros. Então, para cada aluno, você vai ter 5 livros emprestados, né? Então, aqui a gente só está fazendo o pegar emprestado. O devolver não precisa não, para não complicar. Tá? Então, o aluno chegou 5 livros, pronto. Não pode mais fazer em pegar mais livro emprestado. Tá? Então, essa é o exercício de banco de dados. Tá? E aqui vem o exercício de interface gráfica. Tá? Professor, a gente nem viu interface gráfica ainda. A gente vai fazer um pouquinho diferente, uma metodologia um pouco diferente agora. Nessa última etapa. Em vez de eu dar o conteúdo para vocês e vocês trabalharem no conteúdo igual a gente sempre tem feito, vai ser o contrário. Vocês vão pesquisar o conteúdo e depois a gente volta trabalhando. Tá? Então, como vocês vão pesquisar esse conteúdo? Eu vou deixar a documentação aqui do Java. Tá? A documentação está aqui. Essa é a documentação completa do Java Swing, né? Tá, aqui vai mostrar o que faz e tal, cada coisa. Deixa eu colocar assim para ficar o pessoal ver depois o vídeo. Cada coisa que o Java faz, o Java Swing, como que é, alguns exemplos e tal. Você pode basear por essa documentação, tá? Aqui tem vários exemplos de código, como é que você coloca, como é que faz, ele explica direitinho como é que é cada coisa. Tá? Tem essa parte aqui também, que ele coloca os containers, e tem essa parte aqui dos eventos. São essas 3 partes que vocês têm que dar uma olhada. Tá? Como que vai funcionar essa parte? Né? Se a internet ficar ruim, vocês me avisam, gente. Como é que vai funcionar essa parte? Você vai fazer uma descrição geral como que funciona esse Java Swing. Você pode basear tanto nessa documentação que eu coloquei, como você pode basear também em algum outro achado, algum outro documento que você achar na internet. Tá? Vai fazer uma pesquisa, vai ver como é que funciona e tal. Todos os exemplos que estão lá naquela biblioteca, eles rodam, né? Se você seguir aqui, baixar cada arquivinho aqui, eles rodam e funciona, tá? Então você vai olhar como é que ele explica como é que tem uns comentários também para explicar, aqui também mostra. Você vai fazer uma descrição geral. Essa questão você vai fazer do tipo de um trabalho de pesquisa mesmo, de documentação, um arquivinho, um PDF explicando cada coisa disso aí, tá? Explicar como é que é a descrição geral, é uma coisa mais teórica, né? A hierarquia da biblioteca, como é que o Java Swing funciona, né? Que é essa ideia da interface gráfica do Java. Ele mostra aqui um pouco como é que é a hierarquia. Aqui. Como é que... Tem exemplos mais complexos dessa hierarquia. Depois vocês podem procurar. Como é que funcionam as janelinhas de diálogo. Tem ali também no documento. Mostrar os principais componentes, uns componentes que existem, por exemplo, o checkbox, o radio button, o test area, tem lá, vocês também vão encontrar isso. O gerenciador de layout, que é a forma que ele agrupa os componentes dentro de uma janela. E mostrar algum exemplo prático que vocês conseguirem fazer. Tá? Então, essa questão é uma questão mais teórica. Você vai mostrar isso, como é que você... Só fazer uma pesquisa, né? É claro, vai estar começando a ver o conteúdo e tal, é o que você achar, né? Mesmo porque não tem tanto tempo. Você pode guiar por esse tutorial que eu mostrei, que está o link aqui, tá? E
ou outro conteúdo da internet, ou outro coisa que você encontrar, alguma coisa que você se basear, tá? Se você ficar com dúvida se o conteúdo é legal ou não, você pode me mandar antes, né, durante esses dias, falar, pessoal, achei esse negócio material aqui, posso seguir por ele? Eu dou uma olhadinha rápida para você, dou um ok ou não, tá? Mas se você ficar muito perdido, sem saber por onde começar, não comece sem ler esse documento aqui, né, que é a documentação do Java mesmo, né? Aqui vai mostrar tudo como é que funciona, tá tudo aqui, tá? Você pode caminhar nesse site aqui, tem bastante coisa, muita coisa mesmo. Tá? Aqui é o oficial, né? É onde que o Java é o oficial do Java, né? A documentação oficial. Beleza? Então, essa é a questão 4. O que vai sair dessa questão 4? É um PDF, né? Explicando essas coisas. E tem também a parte do nosso vídeo, né? Que a gente, igual no trabalho da prova, né? Que a gente fez. Você também vai comentar alguma coisa dessa parte 4 aqui no seu vídeo. Eu já explico. E tem a questão 5. A questão 5, eu vou deixar para vocês um código pronto, que depois que vocês lerem essa documentação aí, vocês vão entender facilmente como é que esse código está organizado. O que é esse código? Esse código aqui é um joguinho que já está pronto, feito com o Java Swing, né? Esse jogo, ele está bem modular, bem interessante, então ele está bem organizadinho. Ele tem bastante comentário, né, explicando cada parte dele e cada parte que está implementado. Tem bastante indicação de como é que funciona, né? Que ele até tem também aqui a ideia do Javadoc, que é de Java Documentação. Ó, ele fala como é o que é cada coisa. Tá bem explicadinho. Então eu vou deixar isso aí como exemplo para vocês. Por que tem cada coisa, para vocês estudarem, né? Então, se você vê lá a documentação, se você não estiver entendendo muita coisa, você dá uma olhada nesse jogo aqui, do jeito que ele está implementado, que você vai entender muito, né? Porque está bem explicadinho, está bem organizado, é um código de boa qualidade, feito assim com uma modularidade bem legal, então é bacana seguir, tá? E na aula da próxima semana nós vamos trabalhar nele também. Eu vou explicar algumas coisas do Java Swing com base nesse projetinho, tá? Que é um jogo. Ele vai rodar facilmente na sua máquina, porque esse Java Swing não precisa de instalar nada, já é nativo do Java, já vem no próprio Java que está instalado na nossa máquina. Então, você pode basear nele até mesmo para poder entender as coisas da questão anterior, né? As coisas da questão que você tem que fazer um estudo sobre o assunto. Se você não estiver entendendo muita coisa pela documentação, dá uma olhada na questão 5, primeiro nesse código, que você vai passar a entender muita coisa. Porque é bem, assim, bem explicadinho. E outra coisa, eu acho que o conhecimento que vocês já adquiriram de OO e de Java, lendo os documentários aqui, vai ser muito fácil você entender cada parte, né? Agora, existe uma dedicação a ser feita para estudar o código, né? No sentido de ler, ver o que está acontecendo, tentar aprender aqui como que funciona, tá? Então, você pode fazer a questão 4 e 5 em paralelo, né? Você pode ir e voltar na 4 e 5, vai vendo que muita coisa que vai explicar lá na documentação está sendo usada aqui. Tá? Aqui, esse jogo também já segue a ideia do modelo em 3 camadas, só que ele só tem 2, porque ele não tem parte de banco de dados, né? Repare que a apresentação, todas as janelinhas estão aqui, nessa camada janela principal, olha. Então aqui que está a formação da janela, que usa essas bibliotecas aqui para poder trabalhar com o Java, interface gráfica, né? O Java Swing, ó. Então, por exemplo, uma imagem, um botão, um frame, um label, tudo é um objeto. Então, qualquer elemento que você colocar é um objeto. Então, ele está definindo aí esses objetos e trabalhando com eles. Vocês vão entender quando ler a documentação e quando trabalhar aqui, ler o código, tá? Então, aqui a gente tem o programa principal, olha, a main, que
também daquele mesmo estilo, ó, só chama o jogo e coloca. E aqui está a regra de negócio. Repare que na regra de negócio não tem nada de interface, não tem nada. Então, se eu quisesse usar essa regra de negócio no terminal, era só substituir esse arquivo aqui que é janela. Tá? Eu vou rodar o joguinho aqui para vocês verem. Então, vai dar para vocês terem uma noção bem boa de como é que funciona essa parte da interface gráfica do Java, né? E aí, nas próximas 2 aulas, a gente vai continuar trabalhando nesse conceito. Mas como a gente está apertado aí com a lista, vocês já vão adiantar na lista o conhecimento, tá? Necessário para trabalhar com essa parte da interface gráfica. Então, esse jogo rodando, né? Se você vir aqui na classe programa aqui, onde tem a main, né? Sempre tem que ter uma main. Se rodar, vai aparecer essa janelinha. Essa janelinha, o que é? Ele mostra aqui uma mensagem, tem aqui você colocar um palpite. Olha como é que é a interface do Java Swing, né? Se você observar, depois que você estiver fazendo os exemplos que está lá no tutorial e trabalhando com alguns, você vai notar uma semelhança muito grande com outros sistemas que você já viu na vida. Você fala, nossa, mas eu já fui num banco que é muito parecido a essa interface, porque é feito em Java, no Java Swing. Muita coisa é feita em Java Swing, ainda hoje, para desktop, né? Pensou em desktop, é Java Swing, né? Java Swing. E existe também, já vou fazer aqui uma consideração, existe IDEs que desenha a tela para você. Por exemplo, o NetBeans você consegue desenhar a tela, qualquer tela, só arrastando o componente. Só que eu não aconselho aprender por ali. Porque aquilo não é aprender, é usar um troço que está pronto e coloca muito lixo no código. Eu aconselho vocês ir para o caminho mais difícil, mais, assim, até mais demorado, que é aprender a fazer na mão mesmo. É aprender cada componente, usar os componentes, tudo na mão, porque além do código ficar bem mais estruturado, não é um código gerado por um outro código, né? Então, o código gerado automaticamente, tem muito lixo. Então, você gera um código lá, para você mexer nele é muito difícil, porque foi um código gerado por um programa, né, que você só está arrastando. A gente chama de programa RAD, né, que só arrasta o componente e sai lá depois da tela pronta. Não vá por esse caminho. Esse caminho, por mais que ele seja tentador fazer uma janelinha pronta lá pelo NetBeans ou uma plugin aqui para o Eclipse, mas é ruim fazer, né? É bom aprender a fazer, programar mesmo na mão as janelinhas, que não é difícil fazer, tá? Eu vou deixar vocês aprenderem um pouco ainda sozinho e depois eu volto tirando dúvidas, volto explicando na semana que vem como que funciona. Então vocês vão fazer essa prévia aí desse conteúdo, já respondendo a questão da lista e fazendo. Como que esse joguinho aqui funciona? Você coloca lá, por exemplo, um número e pede para chutar. Ele vai falar, ó, palpite muito baixo, tente novamente. E ele está contando aqui, ó, número de tentativas, né? Então vou colocar 200. Muito alto. E assim vai. 100. Muito alto. E vai dando a indicação aí para a gente acertar o número. Tá entre 80 e 99. Só para ver que a mensagenzinha muito baixo, né? Nossa, tá entre 94 e 99. 95 o número. Aí ele aparece uma janelinha aqui. Esse tutorial mostra como você vai fazer essas janelinhas, né? Aqui no jogo também tem implementado. Você repara que toda hora aparece uma janelinha aqui mostrando, tá? Então você vai estudar esse código e vai fazer uma pequena modificação nele, tá? Eu coloquei para... Repare que aqui aparece o número de vezes que você fez a tentativa, mas não aparece quais foram os números que você digitou. Na lista eu coloquei uma questão para você, além de colocar o número de vezes, você também colocar o número que foram digitados, tá? Mostrar na tela os palpites informados, tá? E você também vai colocar aí uma pequena modificação, que é colocar o nome de quem está jogando. Você pode fazer pelo mesmo esquema de
de colocar janelinhas, né? Igual, por exemplo, está aqui, ó, abre uma janelinha, você pode colocar aqui dentro para colocar o nome, ou você pode colocar aqui em cima, a pessoa digitar o nome dela. Tá? Essas duas modificações, quando vocês deixem para fazer depois que vocês já tiverem estudado a 4 e já tiver estudado bem o código, né? O código que está aí. Então, eu não vou fazer um vídeo mostrando como é que esse código é, por enquanto. Depois a gente vai conversar com ele nas aulas, 2 aulas da semana que vem. Repare que a lista é para ser entregue no dia 8, então a gente ainda vai ter a aula do dia 7 e 8, né? Então não dá para ser além do dia 8, porque eu só vou ter o dia 9 para corrigir, né? De todo mundo. Então tem que seguir bem aqui os requisitos, tá? Não deixar mudar. Você vai fazer um PDF com código dessa primeira parte. Isso aqui é rapidinho que vocês fazem. Eu só deixei esses 2 exercícios para não ficar sem nenhum exercício dessa parte de herança. Tá? A do banco de dados vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a aula de hoje já vai ajudar bastante. Essa aqui é uma questão teórica e a questão 5 é para estudar e mudar, fazer uma pequena modificação ali no jogo, né? Coisa rápida também. O que vai dar mais trabalho é você estudar o código e entender como é que é o código do jogo, né? Jogo. Certo? E aí, o que você vai fazer no seu vídeo? Você vai no seu vídeo explicar como é que você fez a questão 3, 4 e 5. Do seu jeito, o que você conseguir, da forma que você conseguir, tá? A questão 3 é o banco de dados, como é que você lidou. A questão 4 é o que você descobriu com a sua pesquisa aqui nessas coisas, tá? E a questão 5 é qual a modificação que você fez no código. Ó, para poder colocar o número que foi digitado aqui também, eu fiz isso. Você não vai precisar me explicar no vídeo o código todo do jogo. Não. Você só vai explicar o que você fez para colocar essa questão B e C aqui, né? Que a é só estudar, né? A, B e C, tá? E essa questão 4 aqui, você pode fazer um documentozinho junto com o seu PDF do código explicando cada parte disso aqui. Não precisa ser muita coisa, é só pontual mesmo, não é 30 páginas de trabalho, não. Trabalho pequeno, pontual. Trabalho mais de documentação mesmo, do que vocês acharem, e pesquisa dessas partes. Se vocês seguirem tudo que está aqui, tem nesse tutorial, explicando, tá? O tutorial é bem completo, está explicando tudo. Tem muitos links aqui para frente, para ir, ó. Tá? Você vai encontrar bem essas coisas. Esse tutorial está em inglês, eu não sei se tem em português, acho que não, mas você pode usar aí Eu aconselho ler na versão em inglês, mas você também pode ter o auxílio da tradução do navegador, certo? E também você pode basear em outros componentes, em outros material. O livro texto aqui, que eu pouco falo dele, que é o Java Como Programar, que é o livro aqui da nossa disciplina, tem também um capítulo lá grandão falando de interface gráfica. Então, você pode também se basear. Mas tem muito conteúdo aí na internet de Java Swing, porque isso já é muito consolidado, né? É muito consolidado. No Java, essa biblioteca é Java Swing. No entanto, que ela vem até nativa mesmo, né? Repare que não tem que instalar nenhuma biblioteca para a gente trabalhar com ele. Ele já vem nativo já do Java. Tá? Então essa é a lista 5, que é a última atividade aí. Ela é bem diversificada, né? Tem coisas diferentes para fazer. E vai dar para vocês divertir bastante com esse conteúdo. Espero também que quem tiver um tempinho siga com isso aqui com essa ideia de estudar essas coisas nas férias, né? Você que quer completar o curso aí de Java, então é interessante você ver mais coisas do Java Swing, como é que ele funciona e tal. Muita gente falou nos trabalhos que gostou, que vai seguir continuando estudando Java, então esse é um caminho para você seguir. Tá? Eu vou deixar a documentação oficial aqui para vocês, mas tem muito tutorial, muita coisa na internet, muito livro a respeito desse conteúdo. Muita coisa mesmo. Então vai ser fácil de vocês responderem essas questões aqui. Dúvidas, gente?
Então, a pesquisa sobre cada um desses tópicos não precisa ser muito extensa, né? Não, não, Eu não preciso escrever umas 2 laudas, né? Assim. não. Uhum. É curto, tá? No PDF que você for entregar, você responde esses tópicos curto. Você pode colocar, sei lá, alguns parágrafos explicando cada coisa disso. E na sua apresentação, se você quiser fazer um slide mostrando, porque aqui, ó, essa letra F você tem que mostrar um exemplo, né? Aqui já tem vários exemplos, vários. Cada um desse arquivinho aqui você pode baixar e ele mostra o que tem, né? Cada um. Eu não vou explicar aqui agora para a gente não ficar introduzindo aqui o assunto que deixa vocês verem como é que é primeiro. Mas ele mostra, olha, ele vem falando o que é, como é que cada coisa faz. Deixa eu ver, indirect special. Não, aqui ele não mostra ele mostra no conteúdo aqui só o código mesmo. Ele vai mostrando cada coisa, tem uns comentáriozinhos aqui também, né? Dentro da página. Você tem esse. Aqui você faz o download, aqui você tem o arquivinho que ele está explicando. Pode seguir por esses comentários, mas ali também no tutorial tem mais informações, né? E esses códigos todos rodam, tá? Todos rodam. E é aprender com quem mantém o Java, né? Na verdade, é a biblioteca, essa é a documentação oficial, ela é da Oracle, né? Então, tá todo... se você aprender desse jeito aí, você está aprendendo do jeito certo, né? Do jeito que o Java mostra mesmo como é que faz, tá? E aí vai dar dúvida algumas coisas mais esquisitas, como é igual esse aqui, por que isso aqui é assim. A gente vai discutir isso, um pouco disso na próxima aula, né? Nas próximas 2 aulas que a gente vai ter. Mas aí vocês já vão estar fazendo o trabalho, né? Então vocês já vão poder me perguntar coisas aqui, porque vocês já viram e tal. Nesse meio tempo aí da aula, se você achar um material, professor, achei um negócio em português aqui que eu estou seguindo. Pode dar uma olhadinha para mim se tá bacana, se eu devo seguir ou não. Aí você me manda um e-mail com o material, eu vou te dar uma resposta do tipo, legal, bacana, pode seguir, ou isso aí não parece não tá muito legal não, porque tem uns negócios aí que tá um pouco estranho. Hoje em dia, na internet, a gente tem muita informação, muito. Você pode fazer, tem informação sobre tudo. Né? E muito diferente de um tempo atrás, que a gente não tinha informação das coisas, né? Eu lembro quando eu comecei a aprender a tocar bateria, e não tinha informação de como é que eram as coisas. Aí um dia apareceu alguém que tinha um livro que mostrava um método na época. Nossa, pra gente conseguir esse livro com a pessoa não quis emprestar, todo mundo pedindo, cara, onde que ele comprou para comprar, porque não tinha informação, né? Hoje é muito diferente. Hoje, se você quiser fazer qualquer coisa, você vai lá no YouTube e tem opção de gente explicando como é que é. Mas aí tem uma questão de filtrar a informação, né? Porque nem toda informação é bacana, né? Tem muita gente que coloca coisas lá, produz conteúdo que às vezes não é um conteúdo muito bacana, então tem que filtrar, né? Tem que saber filtrar. Então eu posso ajudar vocês nesse sentido de filtrar as coisas que vocês acharem, né? Quem não quiser pesquisar nada e seguir só na oficial, vai ter muita informação aqui e toda a informação que você precisa está aqui dentro. Mas às vezes a pessoa pode querer um outro conteúdo, uma coisa em português ou uma coisa mais explicada, talvez, mais com exemplos assim, mais explicado. Você pode procurar também, tá? Bacana? E lembrando que o vídeo é o mesmo formato daquele outro. Não deixa passar dos 15 minutos. Não deixa. Você gravar seu vídeo lá, você não tem a necessidade de explicar mais do que 15 minutos, não. Porque pode ser que você nem gaste. É o que eu vou até colocar menos. Eu vou ter que colocar de, sei lá, 7 a 15 minutos. Tá? Porque vai ser bem rápido, meio sucinto. Você vai explicar só a 3, a 4 e a 5. A 1 e a 2 você só vai fazer. Não precisa explicar no seu vídeo. Você vai entregar lá no seu PDF final. A 1, a 2. Aí a 3 você mostra como é que você fez. A 4 você vai ter essa pesquisa sua.
você vai estar mostrando, as coisas que você achar, e o exemplo prático. O exemplo pode ser um exemplo que você encontrou, não precisa fazer uma coisa nova. E a 5, você vai mostrar como é que você fez num jogo para mudar, para aparecer essa informação aí que a gente quer. Que é mostrar aqui os números que foram digitados aqui antes. Você vai salvar eles, você sabe como é que faz isso, né? A única novidade para você é como colocar aqui na tela. Mas repare que, vou sair aqui, ó, vou entrar de novo. Repare que já está mudando aqui o número de tentativas. Então é muito tranquilo fazer isso, né? Repare que aqui, ó, ele aparece inicialmente a palavrinha bem-vindo, né? Mas quando você digita um número aqui, ó, ele dá essa informação, mas ele muda aqui, ó, uma tentativa. Aí o que você vai fazer é uma tentativa e colocar esse 120 também aqui, né? Depois, quando digitar outro número, 200, aí vai ficar o 2, aí duas tentativas, né? O 120 e o 200 aqui. Algum lugar aqui na tela onde você conseguir fazer. Não preocupa se não ficar muito bonitinho, se ficar meio torto, né? Você pode mudar aí do jeito que você quiser, tá? Então essa é a modificação que você tem que fazer. E aqui você vai ver que isso aqui, como esse aqui é organizado, e você vai também colocar mais uma linha para colocar o nome da pessoa. O nome da pessoa pode colocar o nome. Pode colocar assim ou pode colocar como uma janela de diálogo. Vocês vão ver lá que tem uma janela de diálogo, que pode facilmente pegar uma informação. E já é pronta, você chama essa janela, já é pronta. Essa janela aqui não é de diálogo para receber informação, não. Ela só tem, só mostra a coisa, né? Mas tem janela que você tem a caixinha que você pode colocar dados, aí você pode confirmar, esses exemplos estão mostrando. Esses exemplos ali da documentação são esses aqui, ó. Deixa eu ver se já tem alguma janela aqui pronta. Show diálogo. Eu dei uma olhada nesses exemplos, ver se estava bacana. Mas é a documentação do Java, né? Então a gente não precisa se preocupar muito, que se ali a documentação do Java está ruim, então tudo está ruim. Aqui, ó. Qual o seu nome? Certo? É isso que você pode fazer lá também. Você mostrou aqui. Não. É uma janelinha que você coloca informações. Deixa eu fechar o outro também. Informações e você pode armazenar essa informação, né? Ó, em algum lugar. Você pode ter uma variável que vai guardar essa informação, né? E você põe cancelar ou põe aceitar, ele pega esse nome e faz alguma coisa com ele. Tá? Então vai ter vários exemplos lá mostrando disso, como é que faz, né? Eu vou ver um outro aqui também, ó. Todos esses exemplos estão lá na documentação. Vou ver o outro aqui também. Esses exemplos eu também peguei de lá da documentação. Mostra aqui também a janelinha, esse é só de punho. Então essas janelinhas são muito fáceis de fazer. Na verdade é um método que você chama, ó, que já tem. Tá? Já tem pronto já. Deixa vocês trabalharem um pouquinho e na semana que vem a gente volta tirando dúvidas e comentando um pouquinho a respeito. Certo? Vamos lá, perguntas. Aqui no chat temos uma. Um exemplo qualquer. Certo? Um exemplo que você mostre como é que essas coisas aí estão feitas para cima, né? Essas outras questões aqui. Aqui você vai falar do próprio Java Swing, né? Aí você vai mostrar um exemplo que mostre como que... Seria, por exemplo, um jogo igual esse meu aqui, né? Do jeito que você quiser. Se eu achar um exemplo que você fizer. É muito tranquilo trabalhar com esse Java Swing. Ele é muito verboso, você tem que escrever muito código. Isso que é chato, mas para entender é fácil, né? Para entender é fácil. Certo? Então, esse aí eu estou propondo para vocês um desafio, né? No finalzinho do curso, um desafio de vocês pesquisarem sobre um conteúdo, tentar trabalhar em cima desse conteúdo,
né? Mostrar alguma coisa que vocês encontraram bacana, né? Depois que aprender, fazer uma pequena modificação no que existe, né? E conseguir, de certa forma, lidar um pouco com essa biblioteca. E assim, em pouco tempo, né? Que é uma semana para fazer isso, né? Mas, por outro lado, também não é tanta coisa. Porque vocês vão, tipo, se você tirar um dia para estudar isso aqui, você vai estudar todo coisa. Rodar o código, você sabe, né? Pegar lá a informação, não é problema. Pegar e rodar, você vai ver como é que funciona. Porque exemplos bem curtinhos, bem práticos mesmo, né? E aí a gente vai discutir também na próxima aula para fechar esse conteúdo. Tá? Então no seu vídeo aí você vê o que você vai explicar. Aqui dá 4, dá 5, né, a modificação que você fez, e aqui é da aula de hoje, que a gente está vendo, de banco de dados, que é a 3. Alguma pergunta? Uma coisa que não ficou bem entendida? No final da aula eu posto esses conteúdos lá, tá? Tanto eu vou postar esse PDF, né? Eu vou dar mais uma lida aí, porque de cima eu fiz ontem à noite. Aí eu vou ler mais uma vez e vou colocar esse exemplo aqui rodando do jogo de adivinhação, tá? Não precisa instalar nada para ele rodar. É só colocar na sua máquina e vir aqui e rodar aqui no programa principal. Aqui que é a main dele, né? Então você vai vir aqui em programa, rodar como, aqui Java Application e rodar. Aí já vai aparecer aquela janelinha, né? Quando você roda aqui, ó, é porque ele aparece na minha outra tela aqui. Que eu tenho. Aí eu vou trazer essa janelinha que roda, tá? O Ron tá perguntando 3 pontos cada questão. Não sei. Eu vou ver como é que tá, vou dar uma avaliação geral, né? Porque senão a pessoa faz as primeiras questões e não faz a última. Então, eu vou ver como é que vai ficar. Tá? Mas assim, tem que ser prazerosa a atividade, tá, gente? É uma coisa legal, vocês vão ver que é bacana lidar com ele. Você vai fazer a janelinha facinho, assim, você vai ver que é legal fazer. É muito bacana mesmo fazer. Então, para você que gostou um pouquinho do Java, você vai gostar muito mais. E se você não gostou nada do Java, essa é a oportunidade de você gostar de alguma coisa do Java. Porque é realmente muito bacana, muito interessante mexer. Tem coisas mais difíceis, trabalhar com alguns eventos é mais chato de trabalhar, mas montar a janelinha é muito fácil, né? Você vê com um código Java, do jeito que a gente faz mesmo, colocando objetos e tal, dá para montar as janelinhas. É muito bacana isso, né? E entenda, se você entender bem o Java Swing, você vai entender uma porção de coisa que existe aí, que é baseado nele, de tecnologias, que até mesmo hoje são propostas, muita coisa veio dessa ideia do Java Swing. Então isso aqui é meio que a origem para muita coisa. Então entenda isso bem, que mesmo que você não trabalhe nunca na vida com Java Swing, você vai ver uma porção de tecnologia que é baseado nele. Por exemplo, o próprio Android é baseado nele, no Java Swing. O jeito de desenhar a interface no Android, você pode até mesmo desenhar com o Java Swing. O Android nativo, né? Então, as outras coisas, formas de desenhar, não é o próprio Swing, mas é muito próximo. Assim, a ideia vem, vocês vão ver que parece muito, né? Porque, na verdade, as pessoas criam coisas novas, mas muito baseado nas que já existem, né? Então, a pessoa não fica criando, reinventando a roda toda hora, não. Tá? E é muito interessante entender como que o Java Swing funciona. Então, se você fizer esse exercício de tentar entender isso aí, você vai ficar bem assim, vamos dizer assim, feliz porque você está entendendo e maravilhado por ver como é que é um negócio legal, né? Bastante legal mesmo, tá? Então, é uma atividade prazerosa para fazer. Eu não quis colocar uma coisa grande, então essas questões aqui você mata rapidinho, porque é coisa que a gente já discutiu várias vezes. Talvez a questão 3 seja mais enjoada, porque da aula de hoje a gente não trabalhou tanto, mas daqui para baixo é muito bacana de mexer, né? Muito bacana mesmo. E você não precisa nem tanto escrever muito, e nem no vídeo também explicar muito não, né? Então, é bem bacana. Certo?
Mais perguntas? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou colocar lá na nossa aula, vocês já podem começar a fazer desde hoje, né? Quem quiser, assim, começar pela 5, estudando o código, também pode. Aqui você vai ter a condição de entender tudo que está aqui dentro facilmente. Porque está muito explicadinho. Tem bastante. E está em português, né? Então, aqui os comentários estão bem explicativos que cada coisa faz, né? Então vai dar para você entender bem e aprender como é que isso faz. Você vai estar criando as suas janelinhas aí facilmente, né? Eu queria trabalhar mais esse conteúdo com vocês, mas infelizmente o tempo está pouco, né? A gente ia fazer muita coisa bacana ainda com isso. Mas deixo um caminho para vocês percorrerem inicialmente sozinhos e depois eu ajudo um pouquinho e depois vocês podem seguir também nas férias ou outro momento estudando sozinho. Dúvidas? Vamos passar lá para o banco de dados? Vamos lá. Então vamos lá. Com relação ao banco de dados, como é que está aí? Onde você está rodando direitinho? Eu vou seguir aqui fazendo. O meu, eu criei um novo projeto aqui, TechWeb 2, por causa que eu estava... eu fiz nova apresentação, né? Para ficar mais fácil para vocês verem aí, eu vou compartilhar só o Eclipse. Agora que eu já mostrei lá a opção de site e tudo mais. Que fica do tamanho que eu estou gravando um vídeo aqui também. Espero que esteja gravando, né? Se não tiver, depois também eu faço um novo vídeo, igual ontem. Só que realmente eu senti muito para a aula de ontem não ter sido gravada por completo. Né? Tive que gravar de novo, mas algumas informações do trabalho lá ficaram, né? Só para quem estava presente na aula. Então vamos fechar isso tudo aqui. Vamos falar aqui de novo como que está o nosso trabalho, né? De uma forma geral, do nosso código do banco de dados. Vou deixar rodando aqui o meu champ, né? Tá rodando. Tá? Então, o nosso código está organizado em 3 camadas, igual o jogo tem só 2, porque ele não tem a pasta de persistência. Ele não trabalha com armazenar dados, o joguinho lá da adivinhação. Então ele só tem apresentação e negócio. No nosso caso aqui a gente vai ter apresentação, negócio e persistência. A apresentação não necessariamente é uma janela gráfica igual aquele do joguinho. Ela pode ser também o terminal. O terminal é uma forma de interação com o usuário, né? O usuário pode colocar informações aqui, pode ver informações. Então é uma forma de lidar. Só não é uma forma gráfica, né? Não é uma janelinha bonitinha com corzinho. É um terminalzão lá, preto e branco, né? Então, mas é uma forma de lidar com o usuário e fica nessa camada de apresentação, né? A camada de negócio é a parte onde que fica a regra do jogo, ou a regra do negócio. No caso da biblioteca, a regra lá que o aluno pode ter só 5 livros. Vai estar aqui na camada de negócio, né? Porque a camada de negócio contempla tudo quanto é requisitos, sabe? Tudo que precisa ser feito no sistema, o que o sistema deve fazer, vai estar nessa camada de negócio. Nunca mais na vida vocês tente fazer ou faça programas que não siga essa definição de camada, né? É claro, quando você está indo na web, muda um pouquinho, aí já é um MVC para web, tem um pouquinho de diferença, mas sempre pensar um software em camada, nunca pensar como um código grandão lá, só com uma coisa, que tudo está junto, igual o código C. Não, sempre pensa em código modular, que você tem separações de camada para ficar, né, muito fácil a gente organizar. Se nós tivéssemos feito, por exemplo, o nosso jogo do palpitão separado em camada bonitinho, agora a gente colocaria uma interface gráfica para ele facilmente, né? Então, aqueles negócios dos jogos lá, a gente poderia colocar
por exemplo, uma fotinha dos times, poderia colocar, mostrar a informação de um jeito melhor, né? Melhorar a interação com o usuário. Ele poderia, além de ficar digitando coisa, ele poderia clicar, selecionar, né? Então ficaria muito melhor, né? E com as mesmas regras lá do palpitão, do mesmo jeito, ficha, aposta na mesma regra. Só ia mudar a interação com o usuário, né? O jeito de mostrar coisas ia ser diferente e a gente podia, né, obviamente, trabalhar um pouco mais com conceitos visuais, né? Em vez de ficar pedindo o usuário toda hora. No terminal tem que ser isso, sim, né? Dá informação tal, escolhe tal. Lá na interface gráfica a gente tem outros recursos, né? Então, facilmente você pluga quando você pensa em separar em camadas, né? Então aqui a gente vai separar já de camadas. E daqui para frente, tudo que vocês forem fazer, pense em camadas. Ai, meu Deus. Tá... Vocês estão escutando, gente? Parece que a internet deu ruim aqui. Travou, né? Que pena. Agora melhorou? Sim, agora voltou. Tá. De qualquer forma, o vídeo está gravando sem ser da internet, né? Então, depois vocês podem escutar o vídeo, alguma parte também, se tiver alguma dúvida. Tá? Onde que você estava escutando? Você estava falando ainda das 3 camadas. Exato. Então, eu continuo falando delas. Então, aqui as 3 camadas que estão separando nossa aplicação aqui de banco de dados, né? A persistência vai ser os dados, vai ser o banco de dados, né? A negócio, regras de negócio, a apresentação, conversa com o usuário. Eu vou ficar falando isso para vocês toda hora, até entrar bem assim, se ficar bem claro para vocês, né? E o que eu estava falando é, qualquer sistema que você for desenvolver em qualquer linguagem, nunca faça um blocão de código lá. Sempre pense em estruturar ele em camadas, porque você já ganha muito só de você estruturar ele em camadas. Né? Mesmo você não tendo, às vezes, não tendo um conhecimento amplo da linguagem que você está mexendo, ou da sintaxe da linguagem, ou até mesmo coisas mais técnicas da linguagem, mas se você pensar numa estrutura boa para o seu código, já ajuda demais, né? Então, sempre tem essa ideia de pensar em camadas, né? Que é a melhor coisa a ser feita. Tá? Então a gente criou a conexão aqui, passou alguns parâmetros da conexão. A gente fez isso na aula passada, né? Eu refiz no vídeo depois, mas é a mesma coisa. O usuário, o host, né? Que é o endereço, o usuário, a senha e o banco. Então essas informações a gente passa aqui. Essas informações vai mudar aí no de vocês, né? Então você não vai simplesmente pegar meu código e rodar. Se você, por exemplo, tiver um outro usuário em outra senha, você tem que substituir aqui para rodar o código que a gente vai fazer, tá? Se você não chamou disso aqui o banco de dados, também você tem que mudar. Aqui é igual para todo mundo, porque todo mundo vai ser localhost, né? Então essa não vai ter diferença. E aqui embaixo também, é o get conexão, você não precisa mudar. O que você tem que mudar são esses campos aqui, esses 3, mediante as configurações aí você tem do seu quando você instalou, tá? Se for igual ao meu, obviamente não precisa mudar, né? Então aqui a gente fez a conexão, né? Essa URL que passou lá que a gente viu, o JDBC, né? Lembrando que o JDBC é o que faz a conexão com o banco de dados para a gente. Então a gente tem que instalar a biblioteca dele aqui, ó. Né? Lembrando como é que a gente instalou isso. A gente pegou lá o arquivo, né? Esse é um arquivo externo, tá? Eu colei ele dentro da pasta lib e a gente veio aqui com o botão direito, adicionar path, né, ó, build path, e tem uma opção aqui dentro, adicionar path. Como ele já está adicionado, não está aparecendo para adicionar de novo, né? Como eu sei que ele fica adicionado? Ele fica aqui, ó, mostrando aqui, e aqui ele tem um sinalzinho, né, em cima, lá, tá vendo? Então eu vou tirar aqui para vocês verem como que funciona. Como é que ele fica quando ele não está? Eu vou remover o build, ó. Claro, se eu remover e rodar minha aplicação não vai funcionar, mas não vai reconhecer, né? Ó, aí ele fica sem marcação, tá vendo? Fica sem nenhum sinalzinho. Quando eu adiciono, ó, build path, adicionar, ele passa a fazer parte da minha aplicação e mostra que o Eclipse faz um sinalzinho falando que
ele está sendo usado, tá? Então é isso que precisa para rodar. E aqui na main, eu criei uma main aqui só para a gente testar, até coloquei um print, que não deve ter, né? Mas eu coloquei só para a gente testar, que testa a conexão. Eu chamo aquele método da conexão, ó, chamo o método conexão, aquele que a gente fez o get conexão, né? Chamo ele aqui. E aí aqui eu coloco essa variável que vai receber. Ou ela recebe a conexão, porque é um objeto, né? Se ela for nulo, quer dizer que não existe conexão. Caso não for, ela vai mostrar que existe conexão. Caso não for nulo, né? Se for nulo, vai mostrar que deu um erro, né? Então, vou rodar aqui, ó. Espero que o de vocês esteja funcionando aí para a gente seguir o exemplo também. Olha lá, conexão com o banco com sucesso, né? Qualquer parâmetro que eu passar errado aqui, a gente viu isso no finalzinho do vídeo de ontem. Alguns estavam demorando a dar resposta, por isso que não estava imprimindo nada. Mas a gente pode ver aqui que vai dar erro, né? Aí vai gerar aquela exceção lá. Ó. Então, no vídeo, eu simulei todos os erros que dá. Então, se você tiver algum problema aí, vê o vídeo da aula de ontem, você vai ver todos os erros. Eu não vou simular aqui para não gastar tempo, né? Então, você vai ver, ó, esse, por exemplo, ó, a base de dados está desconhecida. Não existe essa base de dados lá na nossa coisa. Por quê? Porque é BD, né? Não só B. Certo? Então, qualquer erro, cada erro que você parâmetro errado que você passar ali vai dar um erro diferente. Você pode ver o vídeo ou ler o erro que está dando e tentar resolver, né? De forma geral, está todo mundo conseguindo conectar aí com o banco? Eu ainda não testei ainda se dá certo, não. Eu só fiz o código. Tá, depois não deixa para testar antes não, porque se der algum problema, para não ficar muito em cima, né? Para ajudar vocês. É meio chatinho esse negócio de conectar mesmo. Algumas máquinas não funcionam bem, não. Aí tem que fazer alguma coisa, tem que mudar alguma coisa, tá? Mas vamos seguir aqui. Então, assumindo que está todo mundo já funcionando, quem não tiver depois eu posso ajudar, vamos seguir com o código aqui. A gente vai trabalhar na DAO, né? Que é onde que fica a persistência, tá? Essa main aqui a gente não vai usar, nunca só para testar a conexão mesmo, tá? Deixa ela aí por enquanto, mas eu já vou apagar ela. Aqui na DAO a gente vai fazer a conversa com o banco de dados. Para ficar um exemplo aqui, até mesmo para vocês seguirem depois lá na questão 4, que é sobre o banco de dados, então, ou questão 3 na nossa lista, eu vou fazer aqui o aluno DAO. Né? O aluno DAO ele vai ser um composto de coisas para conversar com o banco. Tá? Então, a gente vai colocar toda a regra de banco aqui nesse aluno DAO. Tá? E a gente vai trabalhar com o aluno com três atributos, né? Vai ser o ID, que é um identificador dele, o CPF e o nome, tá? Esses atributos, é regra de negócio, né? Então, a gente, em vez de criar na persistência, a gente vai criar no negócio, na camada de negócio. É o que a gente chama de classe Pojo, que é uma classe só de estrutura mesmo. Ela vai ter só atributos e métodos get set, né? Então eu vou colocar aqui private int o ID dele, tá? O ID que é um identificador, né? Geralmente a gente sempre está trabalhando com banco de dados, a gente tem um identificador para indicar qual que é o número do registro, tá? Já mostro para vocês. Aqui vai ter o CPF, eu vou colocar como string. Que aí, se quiser gravar a máscara, já está pronto. E vamos colocar também um nome para ele. Também vai ser um string. Certo? E aqui a gente vai criar o getSet para ele, para esse aluno. Eu vou criar todos os getSet sem mudar o getSet aqui. Deixa só porque não ficar muito extenso.
tá? Mas não vamos fazer nenhuma validação no get e no set, não. No set, não. Deixar do jeito que tá. Tá? Então essa é uma classe Pojo. É uma classe só de estrutura. Tá? É uma só estrutura, só para a gente ter um objeto, um aluno com os dados dele, né? Com as coisas que ele tem como propriedade, que é o ID, o CPF e o nome. Tá? Essas propriedades vai coincidir também com uma tabela do banco. Eu vou rodar aqui meu banco. Eu vou compartilhar com vocês de novo aqui a tela. Tentar só o Eclipse. Como que funciona aqui no banco? Só um minutinho que está compartilhando. Está carregando? Vocês já estão vendo aí? Já sim. Então aqui no banco de dados, como que a gente consegue chegar nesse banco de dados? É igual eu mostrei na aula passada. Se você apertar lá no nosso champ que a gente instalou, a parte do admin que vai vir aqui para o banco, né? Então aqui a gente vai ter a base de dados que a gente já criou, você já deve ter criado ela aí. Se você tiver dúvida para criar, só ver o vídeo da aula que eu mostro de novo, tá? E aqui a gente vai colocar uma tabela. O banco sempre é organizado com tabelas, esse tipo de banco relacional. Então eu vou pôr aqui aluno, tá? Aqui é case sensitive, tanto pode ser assim, quanto pode ser assim, né? Tanto faz. Tá? Aqui o número de colunas que eu quero. Eu vou colocar, a gente vai precisar só de 3, né? Que vai ser o quê? Deixa ele carregar aí. A gente vai colocar justamente os dados que a gente trabalhou lá no nosso Pojo, que é o ID do aluno. E eu geralmente coloco o nome da tabela depois para não confundir com outros ID e ficar mais fácil. Aqui a gente vai pôr o CPF do aluno também. E aqui o nome. Tá? Aqui eu tenho que escolher, gente, o tipo do dado que eu vou estar trabalhando. O meu CPF é uma string. Aqui no banco não tem o tipo string, ele tem o tipo varchar, tá? Varchar e o tamanho do que vai ter, né? Se a gente for ver o CPF, ele tem acho que 14 dígitos, né? Se você contar a máscara também, né? Então você pode usar já o tamanho para você gravar com a própria máscara, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso. 14 dígitos. Então, os 14 dígitos representam aí os números que... os caracteres que pode ter cada CPF, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, com 4 dígitos, eu só vou poder ter CPF com 4 dígitos. Não vou gravar CPF nenhum, né? Então, eu estou falando aqui que eu vou ter 14 porque eu vou gravar CPF no formato já com a máscara, né? Um CPF do tipo assim, ó, 080.123, ponto, né? Esse vivo ponto 456 traço 87. Professor não tá dando para ver. Não tá dando para ver? Eu tô colocando aqui, ó. No campo aqui mesmo da tela. Aqui do lado do Varchal. É um tipo de CPF esse aqui, né? Mas aqui você vai colocar o tamanho. Só o tamanho 14. Tá? Que é o número de caracteres que um CPF pode ter. Então o banco só vai aceitar até 14 caracteres por cada CPF.
ele não vai aceitar mais, certo? Não dá para aceitar mais, tá? E aqui no int, no ID, você vai gravar um inteiro, né? Esse inteiro vai ser o identificador do aluno, tá? Como que funciona esse identificador? Ele vai ser o que vai identificar um aluno dentro de todos os alunos que você tiver. É igual se fosse o seu código de matrícula. Você tem o seu código de matrícula que te identifica, né? Aqui também o aluno é identificado por um ID, tá? E aqui no banco a gente vai colocar algumas coisinhas, que é o auto-incremente, para ele colocar cada vez que ele colocar um aluno, ele incrementar, se a gente inserir o primeiro aluno, ele vai colocar 1, o segundo 2, o terceiro 3, a gente não vai precisar ficar controlando isso. E tem o conceito de chave primária. Vocês, quando estiver estudando banco de dados, vocês vão entender, tá? Como é que isso funciona bem. Mas a chave primária quer dizer que é o que identifica o aluno, no caso aqui na nossa tabela aluno, e também é o que vai poder fazer relacionamentos depois. Já vai poder relacionar com outras coisas. E a gente vai dizer que cada aluno é único. Então não posso ter 2 alunos com o mesmo ID, né? Cada um vai ter o seu ID, tá? Então você vai sempre configurar o ID como chave primária, né? Certo? Professor, eu perdi essa parte. Por que você vai configurar o ID como chave primária? Sim, beleza. Na tabela do banco, a gente precisa ter alguma coisa que identifique um registro. Eu preciso ter, por exemplo, um identificador único para cada registro. Esse identificador único eu posso depois relacionar com outras tabelas, né? Então, quando eu crio, por exemplo, aqui o aluno e coloco o ID dele dizendo que ele é chave primária, eu estou falando que esse ID identifica um aluno e ele vai ser único para cada aluno. Eu não vou ter aqui nesse modelo do banco 2 alunos com o ID 3, por exemplo. O código 3. O banco não vai deixar. Se eu tentar inserir, ele não vai deixar. Certo? Porque é único. E quando você coloca esse primary, você está dizendo que ele é único e ele é a chave que identifica cada registro no banco. Tá? Vocês vão entender agora quando eu mostrar aqui. Então, aqui está feito a tabela com o ID, o CPF e nome. Repare que lá no nosso código Java a gente também tem esses atributos, né? Lá no Java a gente está gravando em memória, aqui a gente vai estar gravando no banco. Então, posso ter qualquer nome aqui, chamar de qualquer jeito, não necessariamente tem que ser igual lá no banco, mas aqui coincidiu, né? O ID que eu tenho aqui também tem lá no aluno. O CPF que eu tenho aqui também tem lá no aluno. E o nome também tem, tá? Quando eu montar, dar um OK aqui nesse modelo, guardar, ele vai criar para mim... O nome tá como inteiro. Né? Eu altero fácil aqui, obrigado. Eu posso alterar aqui, ó. Aqui eu posso mudar a estrutura. Chega para cá. Vou alterar aqui. Você tem a opção de trabalhar com console direto, né? Tem a opção de você trabalhar com interface gráfica. Interface gráfica é mais fácil, eu aconselho vocês trabalharem com interface gráfica mesmo. O nome, vamos mudar o tamanho máximo 250 caracteres. Se a pessoa tiver um nome muito grande. Tá? Então, eu montei o esquema no meu banco. Vai receber nesse formato cada aluno. Tá? Eu vou inserir um aqui para vocês verem. Ó. A gente vai inserir, vai atualizar, vai deletar lá pelo código, né? Mas a gente vai inserir um aqui, ó. Eu vou inserir um aluno, não vou colocar aqui porque o banco coloca isso para mim, o ID. O CPF dele vai ser 080.456.789-85. O nome vai ser João Antônio da Silva. Certo? E aí eu vou salvar aqui, ó. Olha que agora eu tenho inserido um aluno nesse meu modelo do banco. Né? Se eu vier aqui na tabela aluno, olha, eu vou mostrar aqui a estrutura. Ó. Repare que vai estar inserindo um aluno. Olha, o ID dele é 1,
o código, o CPF dele é esse e o nome dele é esse. Repare que a tabela ela é composta de colunas, que é as entidades, né? Entidade não, que é os atributos, né? Igual os nossos atributos que está lá no objeto. Né? Então a gente tem o atributo aluno, ID do aluno, CPF, o nome. Né? E cada linha vai ser um registro. Se a gente inserir mais um aqui, ó, vou inserir um novo aluno. Ó, o CPF dele vai ser quase isso. Eu poderia colocar o CPF também como único, aí não entre duas pessoas com o mesmo CPF. Vai chamar Flávio Correia. Tá? Posso pôr acento, do jeito que você quiser. Ah, eu apertei limpar. Vou mudar aqui CPF. Flávio. Tá? Então aqui vai executar. Ó, repare que eu não coloquei o ID aqui em cima, mas o banco já colocou para mim. Né? Ele já está colocando aqui o aluno. Ó. Ele já está colocando. Tá? Repare que ele está colocando, para esse ID 1 esse aluno, para ID 2, por quê? Porque é uma chave primária, é um identificador único de cada aluno. Cada linha na tabela é uma instância de um aluno. Cada coluna é um campo que vai ser indicando o atributo dele. Né? No caso, o primeiro campo é o aluno, o ID dele, aqui o CPF e o nome. Sendo que o ID é único, então cada um tem o seu. Não posso ter dois alunos com o ID 2. Tá? O banco de dados, ele permite a gente fazer consultas neles de um jeito muito fácil. Então, por exemplo, eu vou selecionar um aluno. Como é que é um comando? É um comando chamado select, de selecionar. Eu quero selecionar todos. O todos é o asterisco. De onde? Da tabela aluno. Se eu fizer isso aqui, ó, e der esse comando, ele já vai selecionar para mim os alunos. Olha, selecionou todos os alunos, tanto um quanto dois. Se eu fizer um comando que eu quero selecionar alguns alunos sob algum critério, eu posso passar o critério aqui. Então eu vou falar, selecionar todos, aluno, from, aluno, onde, ó, where, o ID aluno seja igual a 2. Tá dando para entender? Ó, selecionar todos da tabela aluno onde o ID do aluno, aquela propriedade que ele tem, foi igual a 2. Se eu fizer isso aqui, repara que não vai vir todos os alunos mais agora, olha. Vai vir só o 2. Deu para entender? Como é que o banco permite, através de um SQL, através de um comando, ele me retornar coisa? Dá para atualizar, dá para selecionar, dá para inserir, dá para fazer uma opção de coisa aqui. Mas nós vamos passar por parte que ele não vai usar tanto, né, no nosso código Java. Vamos ver como a gente consegue fazer esse código aqui, ó, lá no nosso código Java. Deixa eu compartilhar aqui o código Java. No Eclipse. Tá? Aqui a gente tem, olha, o aluno, tá compartilhando aí, né? Eu tenho o aluno igual a gente criou lá no banco, só que aqui é um OO, né? Que a gente tinha os atributos, olha. Mas os atributos nossos aqui coincidiu com a tabela lá do banco, né? Com as colunas lá da tabela do banco, né? Então, tá aqui o aluno, tem o ID, o CPF e o nome. Lá a gente chamou de ID aluno, CPF aluno, nome aluno, né? Agora a gente vai fazer o código que a gente vai pesquisar lá no banco, passando aquela query, né? Qual query que a gente fez lá? É o select, ó, é o select, né? Vou até colocar ela aqui, ó. Select todos from aluno, que é o nome da tabela, onde o where, ó, ID aluno seja igual, por exemplo, ao 2. A gente fez isso lá para pesquisar o aluno, né? Aqui a gente vai fazer também a mesma coisa. Só que como o nosso banco já está conectado com o código, quando eu passo esse comando para ele, se tiver uma resposta, ele me retorna. Se der algum erro, ele vai me falar também, ó, deu erro.
E é assim que vai funcionar. Então a gente vai fazer isso no nosso próprio código aqui Java. Né? Através de quê? Através de uns métodos, né? Que é o que a gente tem para trabalhar. Então, por exemplo, aqui no aluno DAO, eu vou fazer um método aqui que vai buscar um aluno para o ID. Então eu vou chamar um método público. Vocês estão entendendo, gente, aí? Sim, sim. Tá. Vamos buscar um aluno. Eu vou retornar o que aqui? Um aluno. Que aluno que é? O que eu criei aqui na camada de negócio. Ó. Eu vou retornar um do tipo dele, um objeto do tipo aluno. Né? Que vai ter com esses dados preenchidos que vai vir lá do banco. E eu vou chamar esse método de listar por ID. Tá? Quando eu quiser pesquisar um aluno, eu vou passar aqui um ID, que eu vou pesquisar ele. Tá? Aqui eu tenho que importar, porque é de outra camada, né? Então, toda vez que for de outra camada, eu tenho que importar. É da camada aluno de negócio, exatamente. Né? Então, ele importa aqui, ó, camada de negócio, aluno. Camada de negócio, aluno. Certo? Esse aqui que está dando erro, a gente vai tirar daqui a pouco. Então, vou listar o aluno. Aqui eu vou retornar quem? Um aluno, né? Eu vou ter que retornar um aluno. Então, aqui eu vou ter que ter um objeto aluno. Então, eu já posso criar o objeto aluno aqui. E para ele se existir em memória, eu só vou preencher os dados dele segundo o que vier lá no banco. Né? Mas o objeto tem que ser criado em memória. Então, eu crio em memória ele aqui e vou retornar ele. Retornar aquele aluno que eu criei. Certo? Se eu fizer chamar esse método lá na main, em algum lugar, já vai vir um aluno preenchido, né? Só que não vai ter dados, né? Os dados justamente é que eu vou fazer do banco. Eu vou pegar eles do banco, tá? Eu vou tomar a estratégia aqui de conectar toda hora que eu for usar o banco. Porque é bom você conectar e desconectar. Conectar e desconectar toda hora, né? Que fica mais fácil de você trabalhar com a conexão, porque você não deixa ela ativa direto. Então, esse método que a gente usou aqui para chamar a conexão, eu também vou chamar aqui. Né? E depois, quando eu terminar, eu vou fechar a conexão. Então, eu vou vir aqui, dar um conexão.close, que já existe aqui prontinho para a gente. Ó. A gente não precisou implementar, já existe, né? Ó. Então, aqui eu vou abrir a conexão. Tá? Ele está reclamando que precisa pôr o try-catch, né? Aqui ele vai abrir a conexão e aqui ele vai fechar. Então eu já vou pôr o try aqui para ele não reclamar. Try catch. E aqui a gente vai trabalhar. Deixa o exception mesmo por enquanto. A gente pode até pôr o print aqui, né? print extract3. Tá? Então aqui abriu a conexão. A conexão foi aberta. E aqui fechou a conexão. Certo? Agora vamos tentar passar essa query aqui para o banco. Como que eu faço isso? Eu faço através do recurso que o próprio JDBC me dá, que é uma classe chamada result_set, que é onde vem o resultado. Tá? Eu vou chamar isso aqui de resultado, vou criar uma variável aqui, resultado. Como que eu trabalho com esse resultado? Eu pego a minha conexão, essa aqui de cima, ó, que eu estou passando, pego ela. Aqui dentro tem um método chamado preparateMeState, que é esse aqui, preparateMeState, e ele pede justamente o SQL, que é aquele SQL nosso lá, ó, que a gente colocou. Eu vou dar só um Enter aqui para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Ele vai pedir um SQL aqui dentro, tá? Esse SQL pode ser exatamente esse aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui só por enquanto para a gente ver. Ó, tá? É o SQL que a gente trabalhou. Aqui está pedindo para fazer um import. Né? Importar aqui, eu vou importar. É esse aqui, import result set. Tá? Aqui também vai estar pedindo para poder adicionar um cache aqui.
tá? Eu vou dar um Enter aqui também, gente, para ficar fácil para vocês verem. Estou passando aquela query, né? E no final aqui, o que eu vou passar? Deixa eu dar um Enter aqui, para ficar fácil vocês verem. Aqui eu vou passar um comando execute query, que é para executar essa query lá no nosso banco mesmo, execute query. Esse aqui. Certo? Feito isso, o que ele vai acontecer? Ele vai pegar todo mundo que vem aqui com o ID 2, né? Só que eu não quero que venha o ID 2. Eu quero que venha esse ID aqui, né? Que eu estou passando como parâmetro. Então é simples. Em vez de eu passar ele assim, eu vou dar um maisinho aqui, né? Para concatenar. E concatena a string com o inteiro que eu estou passando. Que é aquele ID ali. Tá dando para entender, gente? Ou tá confuso? Então, ele vai fazer esse comando lá no SQL, né? Isso. E vai passar... Essa query aqui. Essa query. Porque a gente viu lá que se a gente fizer isso no banco, ele retorna para a gente informações, né? Justamente aqui a gente quer. A gente quer o quê? Selecionar todos os dados, né, do aluno. Se eu quisesse selecionar, por exemplo, só o ID, só o CPF do aluno, eu podia pôr aqui, ó, CPF, do jeito que está lá na tabela, aluno. Então ele vai selecionar só a coluna CPF aluno. Mas eu não quero, eu quero tudo. Então tudo é o todos aqui, né? Sempre o asterisco da computação é todos, né? Selecionar todos de onde? De onde, né? O from do aluno, que é a tabela aluno. Em que condição? No where, que é a cláusula de condição, né? Onde coincidir o ID do aluno com o ID que eu estou passando. Então, se eu passar aqui, quando eu chamar esse método o ID 2, vai vir 2 aqui. Se eu passar 1, vai vir o ID 1. Certo? Isso aqui é o que a gente já tinha feito, que é para abrir a conexão. E aqui eu estou fechando a conexão. Tá? O código está meio mal formatado aí por causa do tamanho aqui que eu selecionei para gravar o vídeo, senão depois quem for ver o vídeo vai ficar muito cortado. E aí ele vai retornar os dados do aluno Isso. do resultado? Vai retornar os dados do aluno. É o que a gente vai pegar agora, os dados, né? Mas deu para entender até aqui, né? Sim, sim. Então tá. Agora é exatamente isso. Eu vou fazer aqui um while, mas mesmo eu sabendo que vai vir só um registro, né? Porque só tem um aluno com ID. Mas já fica o exemplo para vocês pegar o todos, né? Em vez de passar um parâmetro, eu quero pegar todos os alunos. Você vai tirar isso aqui e vai funcionar do mesmo jeito aqui. Então já fica o exemplo do todos. Eu vou pegar aqui, o resultado vem onde? No resultado, nessa variável aqui, né? Então eu vou pegar essa variável aqui, ó, resultado.next, que é para pegar todos. Ele vai iterar sobre os resultados que vierem aí nesse objeto resultado. Vai vir um objeto diferente, né, do tipo resultado. Agora eu tenho que transformar ele no tipo inteiro. O tipo inteiro não, no tipo aluno, né? Então eu vou preencher esse aluno que eu criei aqui em memória com os dados que está vindo daqui. E é muito simples fazer isso, né? Porque a gente já sabe fazer isso. Aluno, ponto quê? Eu quero pegar o ID do aluno e atribuir um ID. Eu vou colocar o que aqui? Aluno ponto quê? Ponto 7 ID. Exatamente, ponto 7 ID, né? Que é o que a gente já sabe fazer. E aqui dentro eu passo o ID que eu quero, né? Por exemplo, se eu fosse passar 4, 45, 4. Né? Só que não é assim, né? Eu vou vir por aqui, pelo resultado. Então, como é que eu pego? Resultado, né, que é o nome onde que vem a variável, resultado. Aí eu vou pegar o quê? Um inteiro, ponto getInt, que eu quero pegar o inteiro, porque eu sei que o ID lá é um inteiro, né? Então eu vou pegar um inteiro, getInt. De onde? Qual que é a coluna que tem esse coisa? Aí tem que ser exatamente a coluna que está lá no banco, né? A coluna que está lá no banco que a gente colocou é ID, tracinho, aluno. Pronto. O que eu estou atribuindo? Eu estou atribuindo a esse aluno, pelo setID do aluno, o que vem no resultado. Onde que é para ele pegar?
Ele é para pegar um inteiro, então eu tenho que colocar aqui esse getInt, porque eu estou pegando um inteiro, da tabela ID aluno. Certo? Eu vou fazer isso também, eu vou só dar um para ficar mais fácil vocês verem. Depois é só formatar o código, né? Aluno, agora eu vou fazer o CPF. 7 CPF, né? A mesma coisa. Então é resultado, que é o nome da variável que eu dei lá. Agora não é getInt mais, agora é uma string, né? O CPF é uma string. GetString, né? Ó, qual que é o nome da coluna lá que está o CPF? Aí a gente colocou CPF.ID aluno. Lembra lá que a gente colocou no banco CPF ID não, CPF underline aluno para gravar a coluna como CPF, certo? E agora a gente vai fazer com aluno, com nome também. Aluno.set nome, de novo, resultado, get, string, e aqui o nome da tabela. O nome da tabela lá é nome aluno. Bacana, gente? Deu para entender? Então, o que eu fiz aqui não é novidade para vocês. Por que eu só quero entender o resultado.next no while? Oi? Só quero entender o resultado.next do while. É o comando que faz para iterar em cima do resultado. E esse aqui não foi a gente que fez, já é da biblioteca já do resultado. Ele te deixa você ter o resultado do banco, ele traz um objeto do tipo dele, do tipo resultado set, e ele te dá esse nest aqui para você pegar o próximo. Então você pega um resultado, uma linha lá da tabela, depois você passa pela próxima linha da tabela, né? A gente tem duas lá, né? O ID 1 e o ID 2, né? Aí ele vai pegar o tanto 1 quanto 2, né? Da primeira vez ele pega 1 e cria aqui. Da segunda vez ele pega o 2 e cria lá, né? Só que o que acontece? Nós não precisamos desse while aqui. Por que a gente não precisa desse while aqui? Porque vem um só. Só vem um resultado. Esse resultado só vai vir um registro. Porque a gente sabe que o banco não tem mais de um dado mesmo com um registro, né? E se a gente fosse fazer esse método aqui retornar todos, aí teria que ser assim, ó. Eu vou fazer ele aqui que já fica de exemplo. Depois a gente chama lá para a gente ver a resposta. Ó, aqui eu estou retornando por um ID, agora eu vou retornar todos. Listar todos. Aí eu não vou passar um parâmetro do ID. Isso aqui não vai poder ficar aqui mais. Não vai poder ser assim. Vou tirar daqui. Aqui a gente não vai ter cláusula where. A gente vai pegar todos. Então, para aqui em cima, ó, seleciona todos os alunos. Pronto. E aqui a gente vai ter que ter o while, né? E aí a gente vai fazer um negócio aqui. Como eu vou vir mais de um aluno, eu vou até deixar a variável aluno aqui e vou fazer o seguinte. Vou tirar essa parte daqui, porque é um aluno que vai vir, né? Do tipo aluno. Só que toda vez que interar sobre o while, eu vou criar um novo objeto. Vai criar um novo objeto aluno. Vai ter mais de um aluno, né? Então vai ter o primeiro objeto aluno, preenche com os primeiros dados aqui dentro. O segundo objeto aluno, preenche com os segundos dados. Só que o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou retornando um aluno só, né? Vai dar errado, porque vai só retornar o último. Então eu tenho que retornar uma coisa diferente. Em vez de retornar um aluno, eu vou retornar um array list de aluno. Igual o pessoal explicou lá no trabalho, ó, do tipo aluno, né? Esse array list aqui eu tenho que importar, né? E aí eu vou ter que criar ele aqui agora. Então eu vou criar, por exemplo, array list aluno. Eu vou chamar de alunos igual a new array list aluno. Eu vou retornar mais de um, né? E aí aqui array
list. Aqui esses alunos que eu estou criando aqui no ArrayList, eu vou adicionar cada aluno que foi preenchido com os dados que vem no banco. Então, alunos.add, que vocês já sabem, né? Adicionou o aluno que foi, que está sendo em cada iteração. Então, como a gente tem 2 registros lá no banco, o que vai acontecer? Ele vai retornar um primeiro aluno, eu vou criar um objeto do tipo aluno, estou usando a mesma variável aqui, mas não tem problema, né? Porque vai sempre ser um novo objeto do tipo aluno. Né? Aí aqui ele vai adicionar um aluno no ID, o CPF, o nome dele, e vai colocar dentro do vetor, aqui do ArrayList, né, de alunos. E depois quando ele acabar, ou seja, que passar por todas as tabelas do banco, ele vai sair do A, ele vai fechar a conexão, e a gente retorna aqui os alunos. Aí fechou. Então, esse método aqui de cima, a gente faz uma consulta passando um ID. Então, eu quero um aluno específico, tá? E esse método aqui de baixo, eu vou passar todos os alunos. Vou fazer a consulta de todos. Por isso que eu tenho que retornar uma lista de alunos, né? Deu para entender? Enquanto eu tomo água aqui. Deu sim. Aí você vai guardar, né, todos os dados do aluno dentro do seu ArrayList. Dentro do ArrayList, exatamente. Dentro do ArrayList tem todos os dados do aluno. E lá no nosso classe, agora aqui na apresentação, eu vou só imprimir esses dados, né? Eu vou imprimir esse dado do aluno que eu estou querendo listar, né? Eu vou listar todos, por exemplo, para ficar rápido aqui. Gente, não vai dar para me mostrar o inserir, o cadastrar e o atualizar, mas eu vou fazer um vídeo, tá? Com um complemento, depois vocês assistem. Que eu gravo esse pedacinho que faltou. Ó, a gente criou com o nome minúsculo, olha. Eu vou dar um rename aqui. Tá? Aqui na minha camada de apresentação, né? Por enquanto a gente nessa classe aqui a gente não tem interface gráfica, né? Então vai ser só isso, só terminal mesmo. Então vamos listar aqui todos os alunos, né? Eu tenho que ter uma instância do aluno DAO, que é lá da minha biblioteca que eu estou fazendo, né? Onde que eu fiz aqueles códigos lá, ó, para conversar com o banco. Então eu vou vir aqui aluno DAO, aluno, vou dar um nome de aluno, criar um objeto dele aqui, tá? Não preciso passar nenhum parâmetro. Não preciso conectar no banco, porque lá dentro que conecta. Então, por isso que eu falei que a gente não ia usar aquela parte de conexão. Aqui que está conectando, ó, porque ele conecta no banco e já desconecta, faço rapidinho. Então não fica gastando o recurso do banco. Ó. Conecta, faz o que tem que fazer, desconecta. Né? Então o próximo método que eu chamar vai fazer de novo. Conecta, faz o que tem que fazer, desconecta. Eu posso criar uma conexão para todo o sistema, mas só que fica aberta a conexão à toa, né? Então é melhor eu ficar conectando, desconectando, conectando, desconectando, que gasta menos recurso. Tá? Então eu vou inteirar sobre os alunos que vai vir aqui. Eu vou fazer o for each que fica mais fácil, mais rápido aqui, tá? Eu vou fazer aluno, vai vir um tipo aluno, vou chamar de aluno aqui mesmo, né? 2 pontos do for each, aí eu vou fazer aluno. Já tem o nome de aluno, né? Vou chamar de A. Aí esse aluno aqui, vou chamar aquele método, né? Que a gente fez lá, listar todos. Ponto listar todos. Vai vir todos os alunos, certo? Ele vai retornar aqui um aluno, né? Ele vai retornar do tipo aluno. E agora aqui a gente tem que importar, né? Aluno DAO, tipo, tem que... importou aqui. Negócio aluno, beleza. Aí agora é só a gente imprimir. Aqui é a camada de apresentação, então eu posso pôr o meu sysout aqui bonitinho, né? O ID do aluno. Como é que a gente
pega aqui o ID do aluno? Como que a gente pega, para a gente terminar? Alguém lembra? É o nosso famoso aGetID. Já está preenchido o objeto aluno, né? Vocês estão me escutando, gente? Estamos sim. Já está preenchido. Aqui já vem preenchido o aluno, né? Já vem com... Então é só pegar o get dele. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa com... Eu vou chegar para cá, tá? Depois vocês formatam o código. Eu ponho formatado para vocês. Mas está aqui dentro do for. Eu vou fazer a mesma coisa com o CPF. Só que aqui é get CPF, né? A gente já preencheu o objeto lá. Vamos fazer a mesma coisa com o nome. Get nome. Então vai vir, se tudo der certo, todos os alunos aí, né? Recordando, aquela classe aluno DAO retorna os alunos nesse método aqui listar todos. Olha, eu estou chamando aquele método de baixo, não estou passando o ID não, estou passando para listar todos. Então vai listar todos. O que ela retorna? Um array list, né? Então aqui, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou pegando um aluno, né? Esse aqui é o for each. E vai vir um array list aqui, né? A síntese do for each, né? Se a gente fez pouco ainda, talvez. Você vem aqui o tipo que você vai pegar e a coleção que você está tendo. Aqui retorna um array list, né? Você repara que o aluno dá, ó, retorna um array list. Então, quando retornar esse alunos aqui, é um array list. Então veio o array list, vai vir todos os alunos. Como ele já está preenchido o objeto com o dado que vem no banco, aqui eu só estou imprimindo. Né? Então eu vou imprimir o dado aqui. Vamos rodar para a gente ver. Se tudo der certo. Cruze os dedos aí. Faça uma oração. E tá aí, ó. ID aluno. Aí o que estava lá no banco, ó. Só vou colocar aqui para ficar melhor para ver. A gente vê. Vou separar aqui, tá? Vamos rodar. Tá lá. ID aluno. Veio o primeiro ID. O código que a gente colocou foi o João Antônio. Não sei se vocês lembram. E o segundo aluno foi o Flávio. Certo? Então veio os dados exatamente que estavam lá no nosso banco de dados. Isso é para a gente pesquisar, mas a gente pode fazer outras operações, como inserir, deletar, atualizar. Né? Pode fazer tudo que você quiser aí no banco que vai funcionar. Difícil, gente? Ou fácil? Bem facinho, né? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Eu só entendi a parte do for. Por que não precisa, por exemplo, usar um endereço nesse for aí? Eu vou escrever aqui o for de novo. Do jeito que vocês estão acostumados. Porque o for each é mais rápido, né? Eu vou escrever aqui, ó. For. Aí fica os dois exemplos. Igual vocês estão acostumados, ó. Começa de 0. Aqui eu vou colocar o tamanho, né? Então, é aluno.listar todos.size. .size. Que aí vai vir todos os tamanhos. Então aqui eu vou fazer exatamente isso aqui. Né? Só que aqui é o seguinte, porque a hora como é que fica ruim, fica muito grande, ó. Ali está todos ponto, ó, get, olha que tamanhozão que fica. O for each é muito mais rápido, ó. Aí tem que fazer isso tudo, ó. Listar alunos todos ponto get a posição 1 e pegar o ID dele, né? Eu estou pegando todos aqui, todos os alunos, né? Eu posso, para melhorar aqui um pouquinho, olha como é que já complica. Eu vou criar aqui um tipo aluno. Eu vou receber isso aqui, que aqui recebe um aluno, né? Todos.get, o da posição 1, né? Que vai ser posição 0, posição 1, posição assim vai, o for.
Aí aqui eu já posso evitar de fazer isso. Aqui já vai estar preenchido o aluno, então é só pegar o get aluno, o ID dele, o CPF dele e o nome dele. Aí funciona também. Só que é muito mais rápido o for each, né? Que já vem pronto pra gente aqui, já o objeto já vem preenchido bonitinho. Aqui eu tive que criar o objeto, né? Criar o tipo, né? Ter uma variável do tipo e pegar. É mais rápido o outro. Muito mais rápido. O for each ajuda muito. Vou chegar aqui para vocês verem. Eu vou rodar e funciona igual, né? Vai fazer 2 vezes aí o que está lá no banco. Olha lá. Então veio a primeira vez, o ID 1 e o 2, e veio a segunda vez, o ID 1 e o ID 2. Beleza, gente? Muito tranquilo de lidar, não é? Muito facinho. Então você pode fazer aplicações que conectam no banco de dados. Ah, professor, mas eu sei quase nada de banco de dados, só o que o senhor falou aí. Mas não precisa saber muita coisa para usar ele mesmo, não. Tá? Depois no vídeo, assista o vídeo, eu vou fazer as queries que não são só de selecionar, que é o outro comando do banco. De vez de selecionar, a gente vai inserir e também vai atualizar. Eu vou fazer para ficar completinho. O cadastrar, atualizar, inserir e também o deletar. Eu vou fazer no vídeo, posto à tarde, e aí vocês assistem para poder fazer lá a questão do banco, a questão da nossa lista 5. Beleza? Ok, professor. Deu para entender ou tá achando muito difícil? Eu acho que ainda tá um pouquinho confuso ainda, mas eu acho que Tá. praticando dá. Então, mais alguém além do Flávio? Flávio, gente, aí para falar alguma coisa? Alguma questão? Alguma consideração aqui? Não? Então, ó, eu vou passar em 2 minutos tudo que a gente viu aí até agora de banco de dados, tá? Só para dar uma revisão para já ficar essa parte pronta, né? Eu vou colocar esse código lá, a primeira coisa é fazer a conexão funcionar, né? Se vocês não fizerem a conexão funcionar, vocês vão ter problemas, né? Porque aí você não vai conseguir fazer nada. Se não tiver conexão, essas coisas aqui não funcionam não, né? Porque o banco não está conectado, né? Então, a primeira coisa é a conexão, né? A gente cria lá instala o nosso champ para ter uma instância do MySQL rodando. A gente cria uma base de dados lá, eu criei uma base de dados chamada no nome aqui TechWebBD lá, né? Tá configurado o meu usuário e senha, né? Eu passo essa conexão, essas informações, ele me retorna a conexão. Então toda vez que eu chamar o método getConnection, o que ele vai retornar? Uma conexão. Um caminho para chegar no banco e um caminho pavimentado, né? A conexão é isso. É um caminho para o banco já pavimentado, com tudo prontinho para a gente usar, né? Então, quando eu estou usando isso? Quando eu crio aqui as coisas para conversar com o banco, né? Então, eu tenho meu aluno DAO, que é um aluno que a gente chama, tipo, o padrão DAO, é tudo que vai ser relacionado ao banco de dados, né? Então, eu vou passar aqui, por exemplo, o que a gente usou, listar todos os alunos. Eu chamo essa conexão que eu tenho, que foi criado no getConexão. Então aqui já está conectado. Se eu tirar isso aqui, não vai funcionar, obviamente, porque eu preciso da conexão para chamar o prepare statement aqui, ó. Então não vai funcionar, eu preciso da conexão. Para pegar o resultado, eu tenho essa classe resultSet, tá? Que vai retornar o resultado. Aí eu chamo conexão prepare statement e passo o que o banco entende, que é a query. Ó, no caso aqui, selecionar todos os alunos. E mando executar isso. .execute query. Ele vai executar e vai me retornar dentro do resultSet, nessa variável aqui, todos os resultados. Para iterar sobre os resultados, a gente tem já pronto, não, enfim, a gente não fez isso, já está na biblioteca, esse next, que é para pegar o próximo sempre. Então ele pega o primeiro registro no banco, a primeira linha lá da tabela que a gente fez, depois pega a próxima, até chegar no final. Então, cada vez que ele chegar, eu estou criando um objeto aluno, e aí já é em memória, não é mais no banco de dados, né? O banco de dados está lá funcionando, mas agora eu estou criando em memória um aluno, do objeto aluno, e estou setando as informações dele, tanto o ID, o CPF e o nome. Pegando de onde? Da tabela lá do banco. Ó.
o ID aluno tem que ser exatamente igual tá lá no banco aqui, tá? E nome aluno. Certo? E tô adicionando dentro desse array list, ó. Quando acabar o while, quando acabar tudo isso aqui, eu vou ter aqui embaixo, ó, para retornar todos os alunos preenchidos dentro do array list. Igual a gente fez no jogo do palpitão, que a gente vem fazendo. Um array list de alunos, né? Com o array list de alunos pronto, aí é o que a gente já está acostumado a fazer, né? Que é trabalhar com isso, né? Não tem novidade não. Pega aqui o array list e imprime ele. Aqui vem o array list, né? Aqui vai vir um array list com os dados, igual a gente já faz. E aqui a gente vai só dar um get para poder pegar cada atributo. É isso. A novidade só está aqui, ó. Esse DAO que está preenchendo e a conexão, né? Só isso é a novidade. O restante é igual o que a gente já está acostumado. Beleza, gente? Alguma dúvida? Flávio, deu para pegar agora? Você que está sempre comentando aí. Deu sim. É bem tranquilinho fazer, né? Então, eu vou colocar depois um vídeo mostrando como é que faz o deletar, o atualizar e o inserir, né? Que aqui a gente também pode inserir do nosso código Java e inserir lá no banco, né? A gente inseriu na mão lá e só está pegando aqui no código Java, mas a gente pode inserir por aqui também. Desde que a gente cumpra as regras direitinho lá do banco, né? Beleza então, gente? Eu vou ficando por aqui, vou encerrar a gravação. Se alguém ainda quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Espero que tenha gravado, né? Vamos fazer igual ontem.